Boa noite, a paz de Jesus, o amor de Maria, a força do Espírito Santo esteja com todos nós. A meditação da palavra de hoje está na carta de São Timóteo, na segunda carta, de capítulo 4, de versículo 3 ao 5. Por que tanta perseguição nos dias de hoje, como aconteceu no passado, aos padres e bispos que falam a verdade? Porque está tão difícil hoje em dia evangelizar e pregar a verdade do Evangelho. Falar a verdade nem é sempre falar aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que Jesus nos ensina para a nossa salvação. Por isso que a necessidade de evangelizar cada vez mais. E por que os padres e bispos são tão perseguidos no dia de hoje? Aqueles que são fiéis à palavra de Deus, a verdade. Amados irmãos, Jesus falou palavras duras. Jesus chamou de fariseu e escriba, de raça de víbora, sepulcro, caiado, hipócritas. Jesus falou palavras duras. Jesus teve raiva, Jesus se irou. Jesus entrou no templo e fez um chicote e espancou os mercadores. Então falar a verdade nem sempre é falar aquilo que você gosta, que você quer ouvir. E o próprio Jesus diz, no Evangelho de São João, capítulo 8, de versículo 32. Conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, serei verdadeiramente livre. João 8,36. Por isso que a verdade incomoda tanto. Vamos observar o texto. Diz assim: porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo purido de escutar novidades, ajuntarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Tu, porém, sede prudente em tudo, paciente nos sofrimentos, cumpra a missão de pregador do Evangelho e consagra-te ao teu ministério. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É tão difícil no dia de hoje a gente observar a perseguição aos padres que são fiéis à Sagrada Escritura, ao Evangelho, ao Sagrado Magistério e à tradição. Por que tanta perseguição aos padres? Eu tive um encontro pessoal com Jesus Cristo, aqui na minha casa, participando da TV Canção Nova e ouvindo as pregações de Padre Léo, de Padre Jonas Abib, dois grandes homens segundo o coração de Deus, que levou a palavra de Deus ao Brasil e ao exterior. Padre Léo falava a verdade sem medo, pregava aquilo que estava no Evangelho, por isso foi tão perseguido. Padre Jonas também, muito perseguido por falar a verdade. Agora nós observamos a perseguição aos padres que estão evangelizando também pelos meios das redes sociais, como o Padre José Augusto. Quantas vezes o Padre José Augusto já foi cancelado na Canção Nova? Eto, Luzia e outros coordenadores, e muitas vezes estão cancelando o padre porque não se pode mais falar a verdade do Evangelho. Observamos que poucos padres hoje, bispo, quando vai falar de uma homilia, que tem que falar de purgatório, que fala de inferno, que fala de casal de segunda união, que é o adultério, que fala da fornicação, que fala do pecado, faz uma manobra muito grande e não explica a verdade. Muitos hoje em dia não pregam mais como viver bem o sacramento, não pregam como viver e colocar em prática os mandamentos, não prega que faltar a missa aos domingos para os católicos é um pecado mortal, faz uma manobra grande para não colocar.
Só fala de amor, de paz, mas esquece que também Deus é isso. Mas também Deus é justiça. Por que tanta perseguição aos padres que falam a verdade? E a perseguição vem de dentro da igreja, dos bispos, dos arcebispos. Observamos a perseguição. Padre Paulo Ricardo, lá de Cuiabá. O padre Overlan, lá de Cuiabá. O quanto são perseguidos pelas redes sociais. Atacados pela própria igreja e pelos do mundão. Do mundão já não é de se assustar, agora pelos de dentro do clero é duro, né? Ter que ouvir isso. Padre José Augusto da Canção Nova sendo cancelado. Suas homilias não são mais lançadas no Facebook, no YouTube. Observamos também a perseguição ao padre Gabriel Vilaverde, enquanto foi perseguido. Ao Frei Gilson, muito perseguido também, porque fala a verdade. Fala do inferno, que o inferno existe. Fala do purgatório. Fala de casal de segunda união, tem pecado mortal. Fala casamento entre homem e mulher. Homem com homem não é casamento, é união estável. Como é que vai nascer uma criança? Um relacionamento do homem com outro homem. Do útero de Prasco? Não vai. Então, esses padres e bispos que pregam a verdade são perseguidos pelas mídias sociais, pelo povo dentro da própria igreja. Porque há um secretismo religioso muito grande dentro da igreja. Tudo é bom, tudo pode. E o analfabetismo religioso muito grande. Porque muitos estão dentro da igreja, mas não são da igreja. É o joio no meio do trigo. O analfabetismo religioso cresce cada vez mais. São protestantes dentro da igreja católica, que não conhece a doutrina do catecismo, não conhece a Sagrada Escritura, e quando ouve a verdade do Evangelho, fala, não, mas a igreja mudou, o povo mudou, não é mais dessa forma. E vamos negar a verdade. Então o padre Paulo Ricardo, o padre Overlan, de Cuiabá, padre José Augusto da Canção Nova, padre Gabriel Vilaverde, Frei Gilson, Monsenhor Jonas, saudoso padre Léo. Quanta perseguição esses homens de Deus. Agora vamos observar um padre que se fica rebolando em frente da TV com o padre Alessandro de Campos, com a roupa colada, praticando aquelas indecências. Isso aí tem o maior aplauso do mundo. Padre Fábio de Mello negando a verdade de fé, negando a sã doutrina da igreja. Quando vai na Globo Lixo, quando alguém faz uma pergunta para ele, ele não responde, faz um arrodeio, dá uma gargalhada e não responde as perguntas, não dá a resposta de acordo com a doutrina, com a fé que diz que professa. Vai na rede Globo Lixo de televisão para dançar lepo-lepo, uma vergonha. Isso a mídia não fala, né? Padre Júlio Lancelotti, uma vergonha. Um homem daquele devia uma vergonha na cara e renunciar ao sacerdócio. Porque vai defender LGBTQI+, vai defender aquele vereador mundano, satânico, que invadiu o templo sagrado, a igreja, na hora da Santa Missa, cometeu um sacrilégio, e ele vai defender aquele vereador bandido. Então, um padre desse, Júlio Lancelotti, é uma vergonha. Tu deveria ter vergonha na cara. Tu está negando a doutrina da igreja, do evangelho. O senhor não representa a igreja católica. O senhor não é um verdadeiro profeta, pregador da palavra de Deus. O senhor é uma vergonha. Um homem que tem a teologia, a filosofia, e está escandalizando a fé da igreja. O que Jesus ensinou? O senhor, padre Júlio Lancelotti, Fábio de Mello, Alessandro Campo, vocês estão escandalizando a igreja católica, porque não estão sendo fiel à doutrina da igreja. Essa é a realidade. Não estão sendo fiel ao magistério, não estão sendo fiel à Sagrada Escritura, e não estão sendo fiel à tradição, porque estão negando a verdade que esses 3 pilares da fé nos ensinam, que Jesus nos deixou. Observamos também
Tantos homens santos foram perseguidos, como Dom Henrique Soares da Costa, um homem santo, um homem segundo o coração de Deus, um dos maiores teólogos, tinha fé, falecido há um ano atrás. Dom Henrique Soares pregava contra a teologia da libertação, pregava contra esse movimento que ataca a fé da igreja. Por isso, Dom Henrique, quando morreu, ninguém não viu lançar uma nota da CNBB, lançar uma nota, né, em saudação a Dom Henrique. Mas quando morreu Dom Pedro Causa d'Alga, lá do Xingu, um grande defensor da teologia da libertação, que a igreja condenou, Dom João Paulo II condenou, o Papa Bento XVI condenou, a CNBB lançou uma nota, morreu um grande bispo, um grande sucessor dos apóstolos, um grande homem que travou uma batalha contra a fé da igreja, porque se a igreja condenou, se você é a favor, você não tem comunhão com o Papa, né? A gente vê os bispos defensores do erro, Dom Valmor de Minas Gerais, Dom Joaquim Moll, Dom Vicente Ferreira, Dom Peruso, né? Dom Orlando Brandi, e vai afirmar em redes sociais, na missa: Brasil, para ser pátria amada, não pode ser pátria armada. Então, e a legítima defesa, onde fica? E aqueles soldados que estão lá no Vaticano, estão armados com fuzil ou estão armados com flores, com buquê de flores? Então a legítima defesa existe, Dom Orlando Brandi. Se o senhor nega isso, tu está negando a verdade de fé que está no catecismo. A legítima defesa. Uma vergonha um bispo, um sucessor dos apóstolos. A igreja não tem partido. A igreja nem é de direita nem de esquerda. A igreja tem que ser fiel ao evangelho. Aquilo que Jesus nos ensinou. Nós observamos também um bispo que defende a fé e é tão perseguido. O bispo aqui de Formosa, Dom Adair, um grande bispo que defende o evangelho e prega a verdade. Dom José Rui, bispo de Caruaru, Dom Magno, bispo do Crato, né? Dom José Francisco Falcão, bispo auxiliar de Brasília, um grande homem de Deus, um grande pregador, um grande defensor da verdade. Esse tem minha oração, porque os homens, que os bispos segundo o coração de Deus, que ensina a verdade. Um grande bispo. Precisamos de homens assim, como Dom Henrique Soares, Dom José Francisco Falcão, Dom Rui, Dom Magno, bispo como o maior bispo do Brasil, que poucas pessoas conhecem, Dom Vital, que brigou contra o Império, Dom Vital que deu a vida defendendo a maçonaria, defendendo a igreja da maçonaria, né? A maçonaria destruindo a igreja, e o Dom Vital bateu de frente, foi preso, e conseguimos evitar que a maçonaria tomasse conta do Brasil. Um grande homem de Deus, bispo de Olinda, Dom Vital. Dom Macedo, no Pará, também um grande homem, um grande bispo de Deus, que defendeu com força a igreja contra a maçonaria. Então, esses são os homens que merecem nossa oração, nosso respeito. Pode ser o Papa, pode ser o bispo, pode ser o padre. Se ele pregar algo contra a fé da igreja, contra o magistério do catecismo, se ele pregar algo contra a Bíblia, você não deve seguir ele. Eu estou em comunhão com o Papa, eu estou em comunhão com o meu bispo, eu estou em comunhão com o meu pároco, mas se ele pregar algo que vai contra a doutrina, e vai contra a palavra de Deus, eu não vou ficar a favor dele, eu vou ficar com a palavra de Deus, como Pedro falou. Antes devemos obedecer a Deus, não aos homens. E aqui diz, né? Porque virão tempos difíceis, os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Levado pelas suas próprias paixões, ajuntarão mestre para si. Nós
homem quer ser dono de si hoje. O homem quer ser o próprio Deus. E por isso, estamos vivendo essa perseguição tão grande. Eu agradeço primeiramente a Deus, a quem vai ouvir essa palestra, essa catequese. Você possa compartilhar, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, porque isso são verdades que eu falei aqui. E você pode postar e pesquisar, que é dessa forma. Amém? Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.